E é esta quinta-feira o debate parlamentar sobre o Estado da Nação, como está o país e como estão as pessoas depois de anos de pandemia e uma guerra na Ucrânia que teve um impacto direto no custo de vida dos portugueses. Uma análise que fazemos agora com os nossos convidados desta noite. Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa, também Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e ainda Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal. Aos três, boa noite e obrigado por estarem no 360. Rita, começava por si. O Governo tem realçado os dados sobre o crescimento económico, também a taxa de desemprego que está em valores baixos. Os portugueses têm sentido isso? Eu acho que é evidente que não. Quando nós falamos de taxas, falamos de um número. A Caritas preocupa-se com as pessoas e as pessoas não estão a sentir nenhuma diferença positiva como retratam os números. Não chega lá. E que números são esses? O que é que eles dizem? Os números dizem que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade já não têm outros sítios onde ir buscar dinheiro, portanto já fizeram tudo, como aliás a vossa reportagem bem identifica, já deixaram de usar marcas brancas, já prescindiram de muitos produtos, muitas vezes indo contra até a qualidade alimentar necessária à boa saúde, prescindem de férias ou usam outros modelos de férias, deixam de comer fora, vão fazendo tudo isso e, portanto, não houve nenhuma melhoria. Cada vez prescindem de mais coisas e já começam a radiar as situações em que eles podem, onde eles podem ir buscar outras coisas. Já não há gorduras. E depois recorrem aos serviços. E são cada vez mais essas pessoas que recorrem aos vossos serviços? Cada vez mais e cada vez mais diferentes. E cada vez a procurar os bens mais básicos. Porque se, inicialmente, quando esta resma de crises começou, as pessoas tinham problemas com a renda da casa, a água, a luz, e era por isso que nos procuravam. Agora há cada vez mais pessoas a procurar alimentos. E isso é muito significativo. Luís Ribeiro, o Banco de Portugal aponta para um crescimento económico de 2,7% no fim deste ano, acima até das previsões iniciais. Os impostos devem baixar, tendo em conta esta recuperação, para que empresas e contribuintes sintam também este crescimento? Boa noite. De facto, nós temos uma situação como aquela que a peça nos retrata e aquilo que estava a ser agora referido, e depois temos alguns indicadores que aparentemente nos fazem crer que estamos com um desenvolvimento económico e com uma situação económica estável e que permite olharmos para o futuro com otimismo e que é também para o presente. Esses indicadores do crescimento económico são indicadores, é melhor crescermos e crescermos com as taxas que são referidas do que não crescermos. A questão é que o que é que está a contribuir para esse crescimento? A questão é o presente, não é? Era aquilo que estávamos a falar também, que é os indicadores são bons, mas no presente as dificuldades são muitas. No presente as dificuldades são muitas. Os indicadores, comparativamente a outros países da Europa, estamos numa situação mais ou menos confortável, mas o passado que temos e os desafios que temos para o futuro exigem que o crescimento fosse ainda muito maior. E depois temos que ver como é que medimos este crescimento e a forma, como é que a inflação está a influenciar alguns destes indicadores e como é que podemos aliviar a situação, quer das empresas, quer das famílias, com uma redução da carga fiscal, porque hoje o Governo tem uma folga orçamental fruto deste aumento, desta inflação, este aumento de receita extraordinário que está a ter. E é preciso que esse esforço seja repartido com quem paga esses impostos, com as pessoas e com as empresas. E isso já devia ter acontecido? Isso já devia estar a acontecer, ainda não está a acontecer, não sei se virá a acontecer. O que eu sei é que no tecido empresarial, de uma realidade mais micro, o impacto está a ser maior. Nas empresas exportadoras ainda não está a ser tão grande, embora essas empresas estão a lutar com outro problema, que é a falta de mão de obra, para poderem ainda ter melhor desempenho.
E, por outro lado, também as empresas estão a lidar com a situação que estamos a viver todos, do aumento das taxas de juro, o que condiciona investimentos e condiciona depois um melhor desempenho. Luís, eu já lhe vou perguntar, e já vamos falar precisamente sobre o aumento das taxas de juros. Deixe-me também introduzir aqui na nossa conversa Ana Jacinto. Mais uma vez, boa noite e obrigado por estar no 360. Há um setor que tem crescido bastante. Tivemos tempos difíceis de pandemia, estamos agora numa altura de férias para muita gente. O setor do turismo tem crescido muito. Continua com a expectativa de que este possa ser um dos melhores anos de sempre? Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite também à Rita e ao Luís. Efetivamente, nós continuamos a crescer. O turismo continua efetivamente a ser um dos motores principais da nossa economia, mas preciso de salientar aqui alguns aspectos que são importantes. A Aresp fez recentemente um inquérito aos seus associados. Sendo verdade que o alojamento continua a crescer muito por força do turismo internacional, também é verdade que temos alguns sinais no que diz respeito à restauração que nos estão a preocupar. Sobretudo a restauração mais dependente do consumo interno, porque, como já falámos e a vossa peça também refere, tem havido uma diminuição do poder de compra. Ou seja, os portugueses estão a ir menos aos restaurantes. Estão a ir menos aos restaurantes. Já se sente isso? Já se sente, é aquilo que revela o nosso inquérito, sobretudo nos almoços e jantares durante a semana, é aquilo que nos está a ser relatado pelos nossos associados que foram inquiridos, e isso são sinais que nos estão a preocupar. Por outro lado... Ou seja, deixe-me só, peço desculpa interrompê-la, que é não tanto relacionado com o turismo, das pessoas que vêm de fora do país e que continuam ao restaurante, mas já se sente no dia-a-dia, nas pessoas que trabalham e que já não vão aos restaurantes como antigamente iriam. São os sinais que nos estão a chegar deste último inquérito que fizemos nos nossos associados, porque nós só falamos daquilo que é a realidade e, portanto, para falarmos, inquirimos os nossos associados e são os dados que nos estão a chegar. Por outro lado, também não posso deixar de dar esta nota, porque acabamos todos de ver aquilo que foi aprovado no Parlamento a propósito do alojamento local, que interfere diretamente com o turismo e interfere com uma atividade muito importante que é o alojamento local e que vai impactar diretamente com o turismo, vai impactar com as empresas do alojamento local e é de facto uma nódoa grande porque vai levar a que muitas destas empresas não consigam sobreviver e isto tem um impacto no setor porque muitas empresas vão ter que encerrar, isto representa muitos postos de trabalho, isto representa uma grande fatia do turismo porque o alojamento local representa cerca de 40% das dormidas no setor e, portanto, não posso deixar de lamentar, porque ao mesmo tempo que todos consideramos que o turismo é o motor da economia e é muito importante para a nossa economia, ao mesmo tempo assistimos ao Parlamento a aprovar um conjunto de medidas que penalizam grandemente o alojamento local e não vai resolver problema nenhum da habitação, que sim, reconhecemos que temos um problema da habitação e todos nós temos que trabalhar para o problema da habitação, mas não vai resolver problema nenhum da habitação, ao contrário daquilo que devíamos fazer, que era um estudo aprofundado do que se está a passar e não foi nada disso que foi feito, ao contrário daquilo que a Aresp propôs. Noto que também já se sente esta dificuldade dos portugueses na ida aos restaurantes, vão cada vez menos, era uma realidade, embora possa ser diferente, porque os problemas serão maiores no caso que referia das pessoas que já vão à procura de ajuda alimentar, não é? E isso é muito complicado. Perguntava-lhe também, do contacto que tem, se há mais pessoas com dificuldade na habitação, há mais pessoas na rua, há mais pessoas que vos procuram ajuda nesse sentido? Pois, as questões da pobreza são sempre problemas sociais muito complexos. E estava agora aqui a ouvir, era uma coisa que estávamos a conversar ainda há pouco. O problema é a centralidade que nós pomos nas questões. Nós gostamos de encher os discursos com a importância de resolver os problemas sociais fixados nas pessoas, resolver os problemas da economia fixados nos promotores económicos, mas na verdade não fazemos isso. Tomamos iniciativas de rajada sem ouvir aquilo que os territórios nos dão e aquilo que as práticas económicas nos dão. E claro que sim, que há um aumento muito grande, pois se neste momento, transversalmente, a questão da habitação impacta toda a gente,
Impacta os jovens estudantes, impacta os jovens casais, impacta os idosos que precisam mudar de tipologia habitacional, impacta famílias que crescem, famílias que se dividem, impacta toda a gente. É uma das fatias mais importantes dos problemas sociais. Se não se tomam iniciativas a esse nível, se não se fixam os problemas e se não se aceitam que os territórios diferentes têm problemas diferentes, portanto têm que ter soluções diferentes. Pode haver uma medida única. Não resolve. Uma medida única não está a resolver o problema. E, portanto, nós temos mais, visivelmente, toda a gente vê na rua mais pessoas sem abrigo, nacionais e estrangeiros. As pessoas procuram os meios alimentares quando era a última ponta da vergonha. As pessoas só procuravam, em última análise, resolver o problema através de pedidos de apoio alimentar. E temos também a consequência nos doadores, que é, nós temos neste momento uma campanha por causa desta situação, uma campanha que tem vindo a suportar a Caritas no que diz respeito aos apoios destas crises sucessivas, e tivemos resultados baixíssimos desta campanha, e é a campanha que permite que nós possamos ajudar de maneira diferente as pessoas que têm problemas diferentes. Ainda sentem muito essa vergonha? Ou já até isso se perdeu perante as dificuldades? De não haver alimento e ir à vossa procura, à procura de ajuda? Depende daquilo que nós quisermos ler. O que se passa por dentro das pessoas claramente não é o que elas nos vão mostrar. Porque para terem esta energia de ir e pedir, já tiveram que ultrapassar imensas coisas. É o último dos pontos quando uma pessoa não tem condições para resolver o seu sustento e a sua vida. E isso acontece diariamente? Isso acontece diariamente. Luís Ribeiro, temos falado muito sobre o impacto das taxas de juros nas famílias, mas esse impacto acontece também nas empresas. É uma dificuldade que sentem? Sim, o impacto das taxas de juros, claro que se reflete nas empresas, e sabemos que as nossas empresas têm um nível de endividamento elevado, sabemos que a banca tem um comportamento muito conservador, e por isso as empresas que de facto precisam de financiamento têm dificuldade em obter esse financiamento, e por outro lado é preciso, de uma vez por todas, as questões da capitalização das empresas sejam colocadas na agenda, que o Banco Português de Fomento inicie e comece a funcionar em pleno, para que o programa de capitalização para as empresas seja de facto uma realidade e as empresas sejam menos dependentes do financiamento e por isso não passem por situações que estão a passar porque têm níveis de financiamento elevados e estão a ter aumento brutal dos encargos. Por outro lado, nós não estamos a ser capazes de colocar recursos financeiros que o país tem disponíveis, como é o caso dos programas comunitários, para compensar e para apoiar as empresas no apoio ao investimento. É de facto de registar e de lamentar que com tantos milhares de milhões de euros que temos os programas comunitários, o dinheiro continua a não chegar às empresas. Seria uma forma também de ajudar a capitalizar as empresas, de ajudar a financiar investimento às empresas, de ajudar a melhorar a sua produtividade e com isso melhorar as condições das pessoas, as condições remuneratórias das pessoas. Isso é absolutamente fundamental. Isso está a acontecer porquê? Inatividade do Governo nesse sentido? A questão dos programas comunitários é por demais conhecida, a questão burocrática que impede o bom funcionamento, para além daquilo que foram opções que foram feitas, nomeadamente no âmbito do PRR, em que as empresas não foram priorizadas. O Portugal 2030 aguarda-se que inicie o seu funcionamento, mas desde que são feitos os anúncios até que o dinheiro chega às empresas, passam meses. E numa altura como aquela que vivemos hoje, que é uma altura em que é preciso dar resposta no imediato, é preciso encontrar soluções no imediato, é preciso, numa situação destas, consequência ainda da pandemia e da guerra na Ucrânia, acrescido deste aumento das taxas de juros e desta situação que estamos a viver, porque nós não podemos esquecer que o PIB nacional é composto de mais de 60% por consumo privado. Ora, numa altura em que nós vamos ter claramente quebra de consumo, vamos ter aqui uma afetação daquilo que é o negócio de muitas microempresas que estão no país. Aliás, a Ana Jacinto referia na questão dos restaurantes, mas há em muitos outros setores. É a maioria do tecido empresarial português.
Exatamente, a maioria do tecido empresarial português. Depois que é compensado com o bom comportamento de várias empresas exportadoras, mas mesmo aí também devemos ter uma análise cuidadosa dessa exportação. E depois temos o forte contributo do turismo, que está a permitir equilibrar aqui ao nível das exportações. Mas nota-se, no último trimestre, já há uma desaceleração e aqui há alguma diminuição. E, por outro lado, é preciso não esquecermos que alguns dos nossos principais países de exportação estão em recessão e que nós exportamos mais de 70% dos nossos produtos para a Europa e que, por isso, podemos ter aqui uma situação de alguma preocupação no futuro próximo, sendo certo que, no presente, as empresas têm tido uma capacidade excepcional de conseguirem manter estes níveis de exportação e por isso é que nós temos os indicadores que temos ao nível do PIB, mas devemos lê-los com cautela e devemos saber interpretar, porque aquilo que estamos hoje a dizer e estes números que temos hoje, amanhã podem não ser verdade. Uhum. Ana, falava há pouco do que já se sente nos restaurantes, das pessoas que estão a ir cada vez menos. Ainda ontem dávamos aqui a notícia de que o preço do cabaz alimentar estava a baixar, que o IVA zero alegadamente estaria a ter aqui algum resultado. O setor da restauração sentiu isso e depois consegue aplicar essa descida no valor final que apresenta também aos consumidores? Não, eu já expliquei várias vezes que o IVA para nós é neutro, portanto o IVA no cabaz da alimentação não tem interferência, porque nós temos o IVA, como sabemos, a 13% e a 23% no caso das bebidas. Sim, portanto, mas quando vão comprar alimentos e vão nessa compra depois, também já sentem que esses alimentos estão com valores mais baixos. Mas depois nós temos que acertar esse valor, porque vamos lá ver, nós compramos a zero, mas depois vendemos, nós manipulamos alimentos. E depois vendemos a 13 e a 23. E, portanto, para nós, isso não é um custo, porque nós depois fazemos o acerto de contas. Portanto, isso para nós não tem qualquer interferência, sim, é então, neutro. Colocando portanto, a pergunta de outra forma... Não tem qualquer valor, a não ser que sejam produtos que não sejam transformados. Colocando certo? A pergunta de outra forma, portanto, que é o preço dos alimentos aumentou muito nos últimos tempos, estará agora a diminuir ligeiramente... Sim. E isso já se sente? Ou não? Aí sim, vamos lá ver. Há uma ligeira baixa, mas não é muito significativa. Sendo que eu tenho referido que, no caso da restauração, nós nunca conseguimos transpor o valor do aumento da inflação para o custo final ao consumidor. E, portanto, nós andámos sucessivamente a engolir esses custos. E, portanto, nunca chegámos ao valor da inflação alimentar. Porque uma coisa é o valor da inflação global, outra coisa foi o valor da inflação alimentar, que foi sempre muito superior. Agora está a descer ligeiramente, ainda este último mês voltou a descer ligeiramente, mas nós nunca chegámos, porque senão perdíamos clientes. Portanto, andámos sempre neste jogo, nós nunca conseguimos transpor para o valor final. Agora, há uma coisa que o Luís disse, que, se me permite, eu tenho que voltar a referir, que é muito importante. Está na hora de o Estado também dar o seu contributo. A falta de trabalhadores que as nossas atividades têm, está-se a acentuar cada vez mais. Nós não vamos conseguir resolver o problema da falta de trabalhadores, ainda por cima em setores de mão de obra intensiva, como é o turismo, se o Estado também não contribuir. E o que é que tem que fazer o Estado? Nós já demos o nosso contributo. A Aresp fez as atualizações salariais muito acima daquilo que era possível fazer-se. As empresas ainda estão a contribuir mais. Está a falar em baixar impostos? Estou a falar na necessária baixa da carga fiscal. O Luís já falou nisso e é importantíssimo que o Estado dê aqui um sinal, porque isto é de facto um grave problema, não só no setor do turismo, mas a mim cabe-me falar do turismo, e aqui o Estado tem que dar um contributo. Estamos numa altura de preparação do próximo Orçamento de Estado e eu não posso deixar de apelar que falta o contributo do Estado nesta matéria, porque as empresas e as associações já fizeram aquilo que lhes competia fazer. Agora o Estado tem que fazer a parte deles. Rita, tenho apenas um minuto, mas queria-lhe só esta última pergunta, que é, houve vários apoios que aconteceram na altura da pandemia e agora também recentemente. São apoios que são eficazes? Eficazes não. Fazem uma felicidade precária, pontual, no momento em que são resolvidos. Mas não é rendimento com que as famílias possam contar. Portanto, quando recebem o dinheiro, ficam naturalmente muito satisfeitas, mas não conseguem sequer pagar dívidas e, portanto, o efeito é muito relativo.
Para termos melhoria, temos que mexer ao nível do rendimento disponível nas famílias. E nós sabemos que hoje, infelizmente, nem o emprego salva as pessoas da pobreza. Portanto, ou se tomam medidas sobre o rendimento disponível e se resolvem os problemas das instituições que também estão a apoiar a almofadar esta situação, ou então dificilmente as famílias vão melhorar a situação. É uma ideia que os três estavam alinhados nesse sentido, numa baixa de impostos. Ana Jacinto, Rita Valados e Luís Miguel Ribeiro, agradeço muito a presença dos três aqui no 360. Boa noite e obrigado.